conduzir uma vida melhor. Vamos nos aquietando, nos conectando com o ambiente da casa, um ambiente salutar que a casa nos oferece. A espiritualidade vem trabalhando desde cedo para nos recebermos aqui. Pai divino, de amor infinito, Criador dos mundos, majestade divina, eterno, justo e bondoso. Estamos aqui mais uma noite para nos aproximarmos de Ti, Pai amado, através do código moral, o Evangelho, essa cartilha divina que nos conduz à luz, à melhoria, ao processo de transformação do homem velho para o homem novo. Pai de luz, que a sua misericórdia alcance a todos na crosta terrestre, trazendo todos os benefícios necessários à recomposição psíquica, patológica e espiritual das criaturas, nossos seus filhos, Pai amado. Que possamos compreender cada dia os ensinos de Jesus Cristo, trazendo para nós esta compreensão íntima e levarmos a cada dia em nossos corações os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos nos tornar bem-aventurados, espíritos de luz, como disse Jesus, trazermos no nosso coração a simplicidade e a humildade, através de um comportamento dócil, através de um comportamento cristão, através de um comportamento moderado, caridoso consigo e com o próximo. Que se estabeleça a paz em nossos pensamentos, Pai. Que cada anjo da guarda nosso possa conseguir nos incluir na noite de hoje, no aprendizado de hoje, e levarmos lá fora a verdadeira religião de amar o próximo, compreendendo Deus e a divindade que nos determina a evoluir. Que ao sairmos daqui, possamos levar para os nossos lares este equilíbrio, olhando a vida com bons olhos, com gratidão, e nos melhorando como seres humanos, seus filhos, nos livrando das tentações e do caminho errado. Hoje, com muita alegria, recebemos o nosso irmão Dr. Rogério Delarco, de São José do Rio Preto, que vem nos brindar com suas palavras. Que o seu anjo possa incluí-lo, abraçá-lo com bons fluidos para o bate-papo e o aprendizado dessa noite. Com isso, damos início à primeira parte dos trabalhos da noite, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. É assim, sim. Doutor, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estarmos juntos novamente. Alegria do convite que a Tereza nos fez. E hoje nós vamos trazer um tema que é a respeito do relacionamento afetivo. Namoro, casamento, o noivado, seja ele um relacionamento hétero ou homoafetivo. Isso vai contar para todo tipo de relacionamento amoroso. E dentro da doutrina espírita, nós estamos acostumados a entender que o nosso objetivo é sermos seres perfeitos, porque é lá que está a felicidade eterna.
através do aprendizado e através do crescimento moral, nós vamos iluminar esse caminho que a gente tem pela frente. Isso vai nos facilitar esse progresso. Para isso, é importante que a gente mude o comportamento. O que não está bom, tem que passar a ficar melhor. E a isso a gente chama, na doutrina espírita, da reforma íntima. E um dos lugares mais importantes para se fazer essa reforma íntima é dentro de casa. São os nossos relacionamentos próximos. Por quê? Porque quando a gente sai de casa, todos nós, sem exceção de ninguém, vestimos máscaras que nos tornam seres amáveis, bonzinhos, altruístas, caridosos, mas é dentro de casa que a gente se mostra como é. Quando eu me avalio no lar, eu consigo perceber quais são os meus erros e aí eu vou modificá-los. Não somos só nós que nos preocupamos com os nossos relacionamentos. Kardec, quando foi fazer a codificação do Espiritismo, também estava interessado. E aí ele vai na pergunta de número 695, questionar espíritos de ordem superior. Ele fala: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Vamos ver o que os espíritos respondem. É um progresso na marcha da humanidade. Então vejam, pessoal, somos seres humanos, obviamente. Nosso conjunto forma a humanidade. O casamento faz a humanidade progredir. Ou seja, eu vou ter que casar. Não tem jeito, porque a gente tem aqui para progredir e o casamento faz progredir. Seja casar nessa encarnação ou em outra. Mas em algum momento, pelo que a gente está lendo, nós vamos ter que casar. Mas Kardec, a gente sabe que era curioso. E ele faz a pergunta seguinte, 696. Que efeito teria sobre a humanidade, sobre a sociedade humana, a abolição do casamento? O que aconteceria com a nossa sociedade se acabasse o casamento? A resposta é curta e grossa. Seria uma regressão à vida dos animais. Os espíritos superiores entendem que o casamento é muito importante. Porque se a sociedade abolisse, não é que a gente deixaria de evoluir, ou evoluiria mais devagar. Nossa, não vai vir um mundo de regeneração porque acabou o casamento. Não. Regressaríamos à condição dos animais. Tamanha importância disso. Diante disso, nós vamos estudar o casamento. É isso que a gente está se propondo, né? Lembrando, pessoal, que é recorrente na doutrina espírita, várias vezes eu tenho certeza que vocês ouviram isso aqui na Casa Espírita, que a mudança vem de nós. Nós não podemos esperar que o outro mude para que a gente seja feliz. Ok? A gente está cansado de ouvir. Mas a gente ouve também que existem algumas falhas no nosso caráter que impedem que a gente evolua mais rápido. E essas falhas são o egoísmo e o orgulho. Eu pesquei um trechinho da obra de Kardec. Está no capítulo, é proposital isso, porque está na obra inteira, mas no capítulo Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Olha o que o Kardec fala. Com efeito se observam os resultados de todos os vícios, todas as coisas ruins que a gente tem, mesmo dos mais simples defeitos. Reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então, o que a gente entende disso, pessoal? Se eu tenho um problema na vida, seja lá qual for, no casamento, problema de saúde,
seja de problema financeiro, perda de alguém querer. O nosso problema está no egoísmo e no orgulho. Tá? É isso que está falando aqui no capítulo para a gente ser perfeito. Tá? Casamento é paixão. Então, muitas vezes lá no começo, né, no namoro, naquela fase inicial de noivado, o casamento é paixão. Mas muitas vezes o casamento é também paciência. Porque nem sempre o nosso cônjuge está tão apaixonado por nós como nós estamos. Aliás, tem vezes que ele não quer nem olhar na nossa cara. Não é assim. Né? Quem tem relacionamento sabe disso. E eu tenho que exercitar a minha paciência para conviver bem. Por uma razão. Pelo direito que o outro tem de fazer aquilo que ele acha justo, que ele acha legal. É o livre-arbítrio. Não é porque eu estou apaixonado que eu tenho que ser correspondido. Vejam o exemplo dessa moça que eu tive a oportunidade de conversar um tempo atrás, dos seus 36, 37, 38 anos, uma moça muito bonita. Contou que teve vários namorados, ela nunca quis nada demais, ela aproveitava a vida, mas agora ela queria formar família e ter filhos. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos, ela encontrou uma pessoa. Embora não tenha se casado, eles moram juntos, e é como se tivesse uma vida de casado. Moram lá no mesmo apartamento. Ela fala que é uma pessoa muito boa, ajuda ela com tudo que ela precisa, percebe que é uma pessoa que, se for pai dos filhos, vai ser um excelente pai pela índole, pela paciência, mas ela nota um problema. Durante todo esse período do relacionamento, não tem aquela paixão. Embora ela goste muito dele, ela não sente aquele arrebatamento da atração física. E há pouco tempo atrás, ela conheceu uma outra pessoa e em poucos encontros ela já começou a ter encontros às escuras com esse outro rapaz. E ali é diferente. Ela fala que é uma atração, é uma paixão e que não pode chegar perto. Detalhe, esse rapaz tem já um filho de 4 anos e acabou. A pergunta dela: devo ficar com o meu atual noivo ou devo seguir com o outro? E aí, gente? O que o Espiritismo fala? Baixa um espírito e fala: olha, fulana, segue com esse aqui. Não, né? O Espiritismo não faz isso. Não deve-se haver esse aconselhamento espiritual. A gente tem que estudar o Espiritismo. E o Espiritismo fala para a gente que existem valores espirituais e valores materiais. E nós devemos seguir quais valores, pessoal? Sempre que eu estiver valorizando mais o outro, eu posso ter problema agora ou mais para frente. Por quê? Porque são passageiros. Então tem um livro que se chama Existe Vida Depois do Casamento? É um livro espírita, tá? E ele elenca de um lado os valores da paixão e do outro lado os valores do amor, porque são valores diferentes. Ele fala que a paixão é impetuosidade, amor, maturidade. Paixão, finita, amor, infinito. Paixão superficializa o sexo, amor sublima. Paixão excita, amor apazigua. Paixão é instrumento, é o meio, amor é o destino. Então vejam que os valores espirituais, eles são duradouros. Mas aí a pessoa vem e fala: puxa vida, mas eu estou apaixonado naquele outro. Eu vim aqui para sofrer? Eu vou viver minha existência inteira sofrendo e deixar ele de lado e ter uma outra vida assim? Exatamente esse o ponto.
o que eu valorizo aqui na Terra? Eu valorizo as coisas materiais, elas podem acabar. Todo relacionamento tem um lado bom e o lado ruim. Nós temos que dar valor às coisas espirituais. Quem valoriza isso vai ficar melhor. Vejam que na nossa sociedade machista é comum às vezes o homem falar, né? Ah, mas minha mulher não corresponde em casa, então eu acho justo eu trair. Veja, o mandamento mais importante de Deus: amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja, a pessoa, ninguém quer ser traído, mas a pessoa trai. Ou seja, ela não está fazendo ao outro aquilo que ela gostaria que fizesse para ela. Eu estou quebrando uma ligação, eu estou quebrando uma condição de amor que vai fazer com que o meu relacionamento, o meu casamento passe a seguir um caminho ruim. Então, se eu quero um relacionamento bom, eu preciso respeitar o próximo dentro daquilo que ele sente de necessidade. E muita gente fala, mas nossa, eu não consigo ficar sem pensar em coisas da sexualidade. Sim, não é fácil para quem tem essa dificuldade. Os hábitos são muito difíceis de serem mudados. Mas a pessoa que tem dificuldade nisso, ela tem que mudar o pensamento. Então, por exemplo, não dá para ficar assistindo televisão no Big Brother, porque aquilo só vai remeter a isso. Quais são as minhas companhias no WhatsApp? O que eu vejo na internet? Se eu for retirando da minha frente esses fatores, eu vou naturalmente diminuindo a minha necessidade psíquica e que o outro corresponda ao meu amor. E aí o casamento se fortalece em bases que são bases diferentes das bases da paixão. E é valorizado a parte do amor verdadeiro, que é a convivência, se dar bem, respeitar o próximo, e isso vai facilitar o relacionamento. O casamento é companheirismo. Então nós viemos lá de outras encarnações e a gente programa uma existência na Terra. Esse programa na Terra é como se fosse uma grande viagem, só que é passageira. É um piscar de olhos na nossa infinitude como espírito. Quando a gente vai fazer essa viagem, a gente vai convidar alguém para vir com a gente, que são o nosso companheiro, nossa companheira. Essa pessoa, ela traz de outras existências condições diferentes das nossas, porque ele vivenciou outras coisas. E quando a gente se junta, nós vamos nos ajudar a crescer. E esse ajuda do crescimento, ela se dá nas dificuldades. Porque tudo está tão bom, a gente não vê necessidade de mudar. E veja que o nosso objetivo é mudar. Porque se a gente tivesse ótimo, a gente não queria melhorar. Tá bom do jeito que está, eu vou continuar desse mesmo jeito. Mas não, nós viemos para mudar. Então essa outra pessoa vai nos ajudar nisso. Tá? Então, veja. A solidão, eventualmente, o cônjuge não quer ir, por exemplo, à casa da sua família. Você vai lá visitar os pais dele, mas o marido não quer ir na sua casa. O serviço de casa é feito só por um, o outro se recusa a ajudar com os filhos. Muitas vezes ele faz programa e não te convida para isso. Puxa, mas cadê o companheirismo do casamento? Está parecendo mais uma vida de solidão. Aí é que entra a reflexão espírita. Lembrando que nós precisamos mudar a maneira de pensar. Porque se eu depender do outro para ser feliz, cuidado, gente. Vamos sentar e esperar, porque pode ser que vai demorar muito.
Ao passo que eu mudo a maneira de pensar, eu consigo me equilibrar. Isso vai facilitar o casamento. Então veja, é justo o companheiro ajudar em casa? É justo. É justo dividir, no fim de semana vai na casa do pai, às vezes sai com amigo de um, é justo seu companheirismo? Sim. Mas se o outro não quer, nós não podemos criar disso uma situação de briga. Essa situação vai fazer com que o casamento fique mais difícil. Não impede da gente sentar com a pessoa e falar: fulano, vamos sentar aqui, né? Vamos fazer assim, divide no meio, a gente vai. Se ele não aceitar, nós não vamos ser egoístas de querer mudar o outro, de tirar o livre-arbítrio do outro. Nós vamos respeitar. E muitas vezes a gente faz mais do que isso. A gente começa a desejar mal para o companheiro. A gente começa a pensar mal. Puxa, mas ele não faz o que eu faço. Eu ajudo tanto ela. Veja, eu estou mandando uma mensagem ruim e pela lei de ação e reação eu estou recebendo uma mensagem ruim. E às vezes pior, pensamento de vingança. Ah, tá bom. Ela não vai lá na casa dos meus pais? Deixa ela pedir para eu fazer alguma coisa. Veja a quebra de relacionamento que existe por falta de companheirismo. O companheirismo ele deve ser das duas partes, mas se um não quer ser companheiro, o relacionamento não pode ser prejudicado por causa disso. E aí cabe a nós resignação. O que é resignação, gente? Paciência, aceitar o destino como ele é. Podemos até tentar ajudar o outro, mas enquanto eu ficar arquitetando coisas para que o outro faça aquilo que eu quero, gente, não tem cura no relacionamento. Porque sempre vai ter alguma coisa diferente que ele vai fazer, porque não sou eu. Né? Então, para que haja cura, para que se resolva um relacionamento, eu não posso ficar querendo que ele faça da maneira que eu quero. Tá? Então, a atitude recomendada nesse caso é mudarmos a maneira de pensar. Olha o Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier: ceifa de luz, penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. Então, resignar e agir com carinho, com compreensão. Está sendo injustiçado dentro de casa? Perdoa o próximo, ele está fazendo o melhor que ele pode. Vamos conversar, vamos tentar mudar, mas aceitar as condições. Casamento, pessoal, é alegria, mas é também conflito. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu já contei isso aqui uma vez, mas bate bem com esse tema da nossa palestra de hoje. Sempre fui pontual. Todo lugar que eu vou, eu chego na hora, gosto disso, não gosto de estar atrasado. Não sei se isso é da minha criação, do meu espírito, se vê que eu tenho encarnação, mas sempre pontual. Quando eu casei, aí os problemas começaram. Sempre que ia fazer alguma coisa a dois, chegava atrasado. E eu não me conformava com isso. Até hoje, né? Não me conformo. Estou tentando melhorar, como vocês vão ver. Mas não chegava no horário. Eu falava: bem, está marcando às 8h30. Começa a se arrumar às 7, porque às 8h30 você está pronta. Agora começa a arrumar às 8, às 8h30, às 7, às 7h30, às 8h30 não deu tempo. Mas não mudava. Aí eu comecei a lançar mão de uma tática que a gente acha que é infalível, que é empurrar. Empurrar. Fecha a cara, não quer ouvir o que o outro fala. Se fala, você responde com uma resposta monossilábica. Tá bom, sim, não. Várias noites nós perdemos, né? Vários compromissos, às vezes não conversava. Ou seja, o casamento não ia bem nesse aspecto, que era a pontualidade. Mas qual que era a minha esperança?
que ela vendo que eu gostava de chegar no horário, ela mudasse o jeito dela ser. Nunca aconteceu isso. Por mais que eu empurrasse, eu não tinha essa condição. Aí eu falei, peraí, isso não pode continuar desse jeito, né? Hoje nós estamos com 24 anos de casado. Eu falei, isso não pode continuar desse jeito, né? Semana passada eu falei isso. Tô brincando. E vi que quando as pessoas se atrasavam comigo, sem problema, tranquilo. Ah, nossa, eu vou chegar atrasado. Calma, vai dar tempo, nós vamos resolver. Pode ser apenas questão do tempo. Quando eu atraso, eu me sinto mal, e quando as pessoas atrasam, eu não ligo. Deve ter alguma coisa no meio. O que a gente tem que procurar para resolver os nossos problemas, gente? Egoísmo e orgulho. Em quem? No outro? Na gente. Então eu fui ver o tanto que eu sou egoísta. Porque eu quero chegar no horário e ela quer. Bom, para ela tanto faz a hora que for. E às vezes eu nem precisava, mas eu, para chegar na hora, eu queria chegar. Então o meu egoísmo queria obrigar que o outro não tivesse o livre-arbítrio dele do outro. Quando a gente muda, nós paramos de cobrar o outro. E aí pode ser que exista uma resolução do problema. Veja, de novo, é justo chegar na hora combinada? É. Então a gente pode sentar de uma maneira amigável e falar, vamos combinar, vamos chegar certinho no horário certo, né? Aí a pessoa vai decidir isso. Mas se ela não se arrumar a tempo, eu vou respeitar a condição dela. E o pior de tudo, gente, o orgulho. O que é orgulho? Orgulho é a gente se sentir bem quando as pessoas nos veem como seres bons, melhores, quando você é valorizado pela opinião do outro. Então veja, nossa, o Rogério é ótimo, dá para contar com ele, nunca atrasou, quando precisar pode chamar que ele está lá. Como que está meu orgulho? E eu sou orgulhoso, eu quero estar bem diante dos outros. Agora, puxa vida, chegou atrasado. Não dá para contar com o Rogério, vai lá, chegar mais tarde. E pior, lá na casa dele, quem manda é a mulher. Aí o orgulho vai lá no chão. Quando a gente começa a trabalhar os valores nossos, pode ser que exista uma chance de se resolver o problema. Então, hoje em dia, com certeza a gente não tem as brigas que tinha antigamente, mas eu ainda fico no pé dela, né? Mas a gente melhorou bastante nesse aspecto. Então, pessoal, nós temos que entender que relacionamento afetuoso, que é o motivo da nossa palestra, mas todo tipo de relacionamento é fundamental nós analisarmos o que estamos fazendo. Vejam que, por exemplo, o solteiro, ele não passa um estresse desse, porque ele faz o horário dele, né? O solteiro não vai ter esse problema. Mas aí você fala, Rogério, mas o solteiro também não aproveita da família, dos momentos de estar junto, do filho. Sim. Mas veja, nós estamos aqui para prazer, para diversão, para férias, para aproveitar a vida? Não. Nós temos que ter os tempos de lazer, né? Lá no nosso lar, o André Luiz queria trabalhar, falou, André, até 12 horas. Mas a gente vem aqui na Terra para aproveitar as dificuldades. Nós não viemos para sofrer, nós viemos para aproveitar as dificuldades e nos modificarmos. Entendam, eu não estou criticando quem é solteiro, pelo amor de Deus, tá? Mas o que a gente tem que prestar atenção é quem vive só para si mesmo. Porque veja, alguns exemplos de solteiros mais ou menos que tiveram aqui na Terra, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, o Divaldo, esse povo não casou. E a obra é uma obra muito maior do que a obra de alguém casado. Então o problema não é ser solteiro, o problema é viver para si. Nós necessitamos do relacionamento, porque isso nos traz alegrias e nos traz a fraternidade.
de conviver com as pessoas. E vejam que as novas gerações estão tendo problemas com isso, principalmente depois da pandemia, a questão de ficar conectado à distância, na internet. E lá na internet não existe, por exemplo, bullying. A pessoa começou a sofrer bullying, o que ela faz? É simples, desliga lá, acabou. Não que o bullying seja bom, né? Jesus dizia, olha, o escândalo há de virá, mas ai de quem conserta. Então, o que o bullying é? O que é lá na escola, a criança falar que o teu cabelo é assim, o teu corpo é assim, o teu jeito de ser assim? O que é essa crítica? Um ataque ao orgulho. O orgulho sendo atacado, a gente reage de maneiras. Eu ficando trancado dentro de casa mexendo na internet, nunca que o orgulho é atacado. Porque quando eu me pego uma coisa que faz mal, eu já desligo. Lá na internet a gente assume lá aqueles caracteres. Você pode mudar a tua foto, você pode fazer o que você quiser. Você pode às vezes falar coisas que de frente com uma pessoa você não fala. A gente vê tanta agressividade, por exemplo, na internet. Por quê? Porque não existe convívio verdadeiro. Então uma coisa que nós temos que ficar atentos nos dias de hoje é nos policiarmos para mantermos o convívio, porque é o convívio que impulsiona esse progresso. Então, o casamento é envolvimento, é relacionamento, ele permite que se estabeleça, nas palavras de Kardec, a sociedade, a solidariedade fraterna. O dia em que todos nós formos solidários uns com os outros, a humanidade vai ser melhor e a gente provavelmente não vai estar nesse mundo de prova e expiação. Pessoal, já caminhando para o nosso encerramento, duas perguntinhas, tá? Divorciei. Estou fadada a umbral? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver fadada a umbral porque divorciou. O Espiritismo entende que o divórcio se justifica principalmente nos casos em que há violência. Mas todo divórcio demonstra que naquele momento lá atrás houve algum grau de egoísmo das duas partes. Tá? Uma vez que não deu certo, o carro vai para frente. Fazer com que as pessoas que vivem com a gente estejam bem. Nós tenhamos convívio. Porque o convívio amoroso, o convívio com outras pessoas é convívio. Então eu não posso achar que está divorciado que é o fim do mundo. Pelo contrário. É um aprendizado que ficou para trás de uma coisa que não deu certo. E da agora para frente eu vou mudar. Me separei. Ele encontro pleno em um casamento de segundas núpcias. Algum problema com isso? Então a pessoa se separou, e aí ela casou e agora ela está bem, com outra não se dá, sem problema. Ótimo, ótimo. Você está fazendo aquilo que provavelmente às vezes estava até já programado no plano espiritual. Qual que é o problema de quem separou e está casado em segundas núpcias? Tem que se dar bem no segundo casamento. Esse é o comprometimento agora. Né? Então abrir mão do orgulho, do egoísmo para que esse casamento se dê bem. E mais um detalhe. Estar bem com aquele que ficou para trás. Porque Jesus dizia: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Então não pode ter ódio, não pode ter raiva, não pode ter inveja. Temos que trabalhar dentro de nós a paciência, a ajuda, a caridade, mesmo que nós tenhamos sido prejudicados. Porque aí esse casamento atual, ele vai produzir muito mais do que se a gente ficar vivendo com as marcas do passado. Então, pessoal, quando a gente faz uma avaliação dos relacionamentos, nós vemos a importância que é da gente vir no centro espírita e aprender com as dificuldades que tem todos nós. Não tem ninguém que não tem dificuldade em relacionamento. Uma vez que eu entendo essa dificuldade, eu vou mudar de postura.
O relacionamento é uma grande oportunidade que Deus nos deu de crescimento. Então, nós temos que agradecer ao nosso cônjuge ele estar junto com a gente. Na doutrina espírita, existe um livro que chama-se Renúncia. Alguém conhece esse livro? Pessoal, psicografia do Emmanuel. Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É uma historinha, um romance. Tá? O que é legal nesse livro? Geralmente a gente leva em consideração as coisas que estão em volta da gente. O meu conhecimento é o que eu estou vivenciando aqui. E aqui na Terra estão reencarnados espíritos iguais a gente. Então nós estamos nos influenciando só por esses espíritos iguais a gente. Ou seja, fica muito, né? Essa que é a verdade. Quando a gente lê um livro igual Renúncia, nós entramos em contato com espíritos superiores que vêm à Terra em missão. E aí a gente vê a postura desses espíritos como é diferente das nossas. Então, se alguém está pensando em separar, se alguém está brigado, leia esse livro antes de qualquer medida radical. Porque a gente vai ver os verdadeiros valores espirituais na pessoa da Alcione, que é o espírito que reencarna na Terra para ajudar aqueles que ela ama. E ali a gente vai ver como que ela triunfa nessa encarnação terrestre. Então a gratidão com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ela deve ser sempre frequente. Nós temos que agradecer hoje, nós temos que agradecer amanhã e agradecer a vida toda pelos momentos de carinho, de ajuda nas dificuldades, pelos filhos, pela família. Nós temos que estar sempre agradecendo. Mas principalmente, pessoal, nós temos que agradecer nos momentos que a pessoa nos fez mal, que a pessoa nos tentou, nos traiu, nos deixou triste, não nos respeitou, porque são nesses momentos que a gente prova da dificuldade e a gente cresce de verdade em direção ao Pai Maior. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite. Rogério, é uma célula, né? Família, o casamento é essa célula primeiro. E ela é muito importante, como bem a gente sabe, e vocês falou sabiamente. Possamos ter sabedoria e disciplina para desenvolver isso na gente. Tem uma frase que fala: o outro não existe para te agradar, o outro existe para te ensinar. Isso é benevolência mútua dos seres, né? Ajuda. Nós somos todos irmãos. Com certeza combinamos muitas coisas antes de encarnar, que a gente está esquecidinho e precisa praticar. Muito bom, dona Teresa. Vamos lá? Fazer uma oração bem gostosa. Sentir Jesus nas nossas vidas. Vamos fechar os olhos, receber o passe. Cada um recebe os seus fluidos de forma individualizada. Basta se concentrar, relaxar, tentar pensar na figura do Mestre Jesus que está em nossas vidas, que a todos os instantes estão nos intuindo para o amor, para a luz, para uma vida melhor, para nos encher de fé, de esperança por dias melhores,
e mudança de comportamento, como disse o nosso irmão hoje. Que se faça essa mudança em nossas vidas através do Espiritismo, que vai nos conduzir para dias melhores. Mestre querido, te agradecemos por mais esse contato contigo nessa noite maravilhosa. Obrigado pelo chamamento, por conhecer a doutrina espírita, que nos consola e nos explica porque sofremos, porque estamos aqui. Mestre Jesus, que o seu amor seja derramado sobre as nossas famílias e que possamos alimentar os nossos relacionamentos com o seu amor. Como disse em suas parábolas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse amor nos contamine a cada dia e possamos olhar no outro e nas dificuldades a oportunidade de recomeçar e terminar a reencarnação com uma sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, de comunhão com Deus e Jesus Cristo em nossas vidas, nos desviando do mau caminho, das tentações e nos ensinando a escolher o pão espiritual das virtudes celestes, dos mundos felizes, do amor, da sua grandeza em nossas vidas. Recebemos todos esses fluidos que recompõem as nossas energias e que, ao sairmos daqui, possamos adotar o comportamento de Jesus Cristo, como Jesus queria que fôssemos, amando-nos e cada dia nos melhorando em busca da luz e da bem-aventurança. Que Deus abençoe a todos para sairmos revigorados, dia a dia, enfrentando os desafios com sabedoria, com disciplina e gratidão na oportunidade da reencarnação. Que assim seja. Terminamos a noite de hoje na santa paz do Senhor e que todos possam voltar para os seus lares